Carta de uma escritora holandesa sobre o Brasil é verdadeira? Solta a vinheta. O texto que circula pelas redes sociais mostra que, de acordo com a visão de uma escritora holandesa, o brasileiro não tem motivos para falar mal do Brasil. Será? O artigo apareceu nas redes sociais em junho de 2014, mas é bem mais antigo do que isso, como veremos a seguir. Segundo o texto assinado pela escritora holandesa Alieve Kabejusma, os brasileiros acham que todo mundo presta, menos o Brasil. Além disso, a escritora explica em seu artigo que outros países possuem muitos outros problemas que não existem aqui no Brasil. Em uma espécie de desabafo, a escritora expõe alguns dados que mostram que o nosso país estaria em situação muito superior à de outras nações no mundo. Será que o brasileiro está reclamando de barriga cheia? Será que isso é verdade ou farsa? Como falamos lá no começo desse artigo, o texto não é novo. Há versões dessa carta circulando pela web desde 2008, na época, a escritora não tinha nem nome. Parece que essa história foi publicada pela primeira vez pelo jornalista Guilherme Moraes, no Radar Cultura, editora da TV Cultura. Na versão de 2012 é que alguém teve a ideia de associar o texto apócrifo à escritora holandesa Alieve Kabejusma, mas não há nenhuma publicação dela que confirme que ela tenha escrito isso. Em seu blog não há algum texto que se assemelhe ao que estão repassando por aí. Talvez o texto tenha passado a ser associado a Alieve depois do lançamento de seu segundo livro chamado Mednamen Misvrov, em que a trama se passa no Rio de Janeiro. Em entrevista à rede alemã RMW em 2010, Alieve Kabejusma disse que adora o Brasil, mas eu gosto muito do Brasil, acho que no Brasil tudo é novo, social, cultural e economicamente falando. E o Brasil tem um charme, uma energia excitante. Mas o Brasil também tem tristeza, miséria, muita pobreza, muita criminalidade e eu desejo o melhor para o país. Sou apaixonada pelo Brasil. O autor dessa carta mistura uma série de dados falsos com alguns fatos reais para tentar confundir o leitor. A seguir, vamos desmontar alguns parágrafos desse texto e mostrar o que há de verídico em seu conteúdo. Aqui na Holanda, os resultados das eleições demoram horrores porque não há nada automatizado. Meia verdade. As eleições na Holanda ainda são feitas através de cédulas de papel e são contadas posteriormente de forma manual. No entanto, essa demora pode variar e o que parece demorar horrores para uns pode parecer rápido para outros. Demorar horrores equivale a quanto tempo? O autor não especifica. O sistema de governo da Holanda é monárquico, formado por um rei e seus ministros que não são eleitos diretamente pela população, mas pelos conselhos provinciais. Apenas 150 membros da Câmara Baixa são eleitos pelo povo. As eleições na Europa não ocorrem em apenas um dia. O Parlamento Europeu é escolhido pelo povo em 4 dias e, em 2014, as eleições ocorreram entre os dias 22 e 25 de maio. Só existe uma companhia telefônica e pasmem, se você ligar reclamando do serviço, corre o risco de ter seu telefone temporariamente desconectado. Mentira. Atualmente, os holandeses têm à sua disposição 11 empresas de telefonia móvel, apesar de toda a estrutura de telefonia fixa ser administrada somente pela KPN Telecom, mais de meia dúzia de operadoras de telefonia fixa oferecem o serviço na Holanda. As principais delas são 6G Mobile BNNL BT Mobile KPN Mobile MTV Mobile Simil T Mobile T-Cont Telfort Vectone Mobile Vodafone Nederland Sony Tele 2 Primos Budget Pom Belknaler Bell 1649. Nos Estados Unidos e na Europa, ninguém tem o hábito de enrolar o sanduíche em um guardanapo ou de lavar as mãos antes de comer. Nas padarias, feiras e açougues europeus, os atendentes recebem o dinheiro e com a mesma mão suja entregam o pão ou a carne. Meia verdade. É bem possível que em alguns lugares no mundo são servidos sem a menor higiene. Isso inclui o Brasil. O autor quis passar a ideia de que brasileiro é tudo asseado, mas não é bem assim. É comum encontrar aqui no nosso país bares e restaurantes onde as condições sanitárias são lastimáveis. Em Londres, existe um lugar famosíssimo que vende batatas fritas enroladas em folhas de jornal e tem fila na porta. Falso.
Em Londres há a famosa iguaria conhecida como Fish Chips, uma combinação de peixe com batata frita que faz bastante sucesso na capital inglesa. Conforme explicado nessa matéria da revista Isto É, essa refeição era servida embrulhada em folhas de jornal até o final dos anos 1980, quando a fiscalização sanitária proibiu essa prática. Na Europa, não fumante é minoria. Se pedir mesa de não fumante, o garçom ri na sua cara, porque não existe. Fumam até em elevador. Falso. Fumar em lugar fechado na Holanda é um ato passível de multa. De acordo com uma lei promulgada em julho de 2008, fumar em lugares públicos está proibido e cigarros de maconha só podem ser consumidos em espaços reservados para isso. Mais adiante, o texto atribuído à escritora holandesa apresenta uma série de dados que, segundo ela, teriam sido fornecidos pela Anthropos Consulting. O Brasil é o país que tem tido maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, e vem sendo exemplo mundial. 3. Antes de continuar, é preciso explicar que existe uma Anthropos Consulting aqui no Brasil, mas que não encontramos nenhum desses dados citados aqui no site deles. Também não encontramos nenhuma referência que indique que o Brasil seja um exemplo mundial no combate à AIDS. Essa matéria publicada no jornal Estadão em julho de 2012 mostra que o programa de AIDS no Brasil ainda enfrenta sérias falhas e precisa ser replanejado. O Brasil é o único país do hemisfério sul que está participando do projeto Genoma. Falso. Participam do projeto Genoma e do projeto Genoma Humano além do Brasil, a África do Sul, Angola, Austrália e Nova Zelândia. O site Mundo Vestibular explica que, no caso do projeto Genoma Humano, basicamente 18 países estão envolvidos diretamente no projeto, mas que 50 outros países participam indiretamente, com pesquisas que contribuem para o desenvolvimento desse estudo. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos países, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais solidária. 5. Não encontramos nenhuma pesquisa que comprove o que foi dito no parágrafo acima. O que temos de concreto é uma pesquisa feita em 2013 por uma instituição britânica que constatou que o Brasil ficou em 91º lugar entre os 135 países mais solidários do mundo. Nosso país ficou em último lugar entre os países mais solidários na América do Sul. Talvez, se o autor tivesse dito que o Rio de Janeiro é a cidade mais feliz do mundo, teria acertado em seu texto. Em uma lista publicada pela revista Forbes em 2009, a Cidade Maravilhosa liderou a lista das 10 cidades mais felizes do mundo. Resumindo principais pontos. Voltando ao texto apócrifo, vamos dar uma resumida nos principais pontos. As agências de publicidade brasileiras há alguns anos já não ganham prêmios no exterior. Nos rankings de 2011 a 2014 das agências mais premiadas do mundo, o Brasil não aparece nem entre os 50. O Brasil está em antepenúltimo lugar no ranking mundial da qualidade de educação do mundo. Pesquisa anual feita em 40 países mostrou que a qualidade da educação brasileira está em 38º lugar, na frente apenas do México e da Indonésia. Também não encontramos nenhuma pesquisa que prove que o Brasil tenha o mais moderno sistema bancário do mundo. O relatório divulgado em 2012 pelo Financial Development Report no Fórum Econômico Mundial mostrou que o Brasil está em 32º lugar na lista dos melhores sistemas bancários do mundo. Muito longe do que é afirmado nesse texto que circula por aí em nome da escritora holandesa. O texto ainda prossegue com uma série de dados falsos ou alterados de maneira a tentar enganar o leitor, mas acreditamos que apenas com os exemplos que citamos acima já tenha dado para ficar claro que trata-se de um boato virtual. Todavia, caso queira complementar essa leitura, sugiro o excelente texto publicado em 2009 no blog de luxo. Essa crônica é escrita por Ulisses Salles no Recanto das Letras e esse resumo feito pelo blog Aurélio Jornalismo, em 2012. Conclusão: o texto é falso e circula pela web desde, pelo menos, 2008. A autora citada não escreveu tal artigo e vários dados mostrados são falsos ou foram alterados para confundir e conquistar o curtir e o compartilhar do leitor. E você, o que acha sobre isso? Escreva nos comentários, também deixem tema para o próximo vídeo da série, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Tchau galera!